Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a figura do Ministério Público. Quem é o Ministério Público? Qual é a função do Ministério Público aqui no processo penal? Quais são as garantias e as redações aplicadas ao Ministério Público? E tudo mais que a gente possa entender sobre a figura do Ministério Público. Bora lá então? Primeira coisa, o Ministério Público, a figura do Ministério Público está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 127, que diz o seguinte pra gente: o Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. E ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. Então, o conceito e as funções do Ministério Público estão previstas lá no artigo 127 da Constituição Federal. Veja que a Constituição considera o Ministério Público uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado e que tem como função a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Além disso, dessas funções previstas no artigo 127 da Constituição Federal, a gente tem outras funções para o Ministério Público. Com a adoção do sistema acusatório pela Constituição Federal de 88, a Constituição, ao adotar esse sistema, ele tornou privativa do MP a propositura da ação penal pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Ministério Público é o titular da ação penal pública. É ele o legitimado para dar início a um processo penal quando envolva crimes de ação penal pública, incondicionada ou condicionada. Então, o Ministério Público, com a adoção desse sistema acusatório, ele se torna o titular da ação penal. Antes, no sistema inquisitório, a gente sabe que o juiz poderia dar início a um processo. A partir da adoção do sistema acusatório, não mais. O juiz ele tem que se manter inerte, imparcial. E quem é o titular, o responsável pela ação penal pública é o Ministério Público. É ele o legitimado para dar início a uma ação penal, através da denúncia, nos crimes de ação penal pública incondicionada ou condicionada. E isso está lá no artigo 257, inciso 1 do Código de Processo Penal, que diz que ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida nesse código. Além disso, além de ele ser o titular da ação penal pública, o Ministério Público ele tem como função fiscalizar a execução da lei. Saber fiscalizar se aquela lei está sendo aplicada corretamente ao caso. Então, além dele ser o titular da ação penal pública, ele atua como fiscal da lei. O Ministério Público vai fiscalizar se a lei está sendo aplicada de maneira correta naquele caso. E aqui ele pode atuar principalmente como fiscal da lei, claro, nas ações penais públicas também, mas também nas ação penal privada. Então, o Ministério Público, na ação penal privada, não é que ele vai ficar de fora daquilo. Claro que não. Ele vai atuar como fiscal da lei. Tanto na ação penal pública, mas também na ação penal privada. Então, vejam quantas funções tem o Ministério Público aqui. Essa instituição tão importante para o processo penal. Dentro dessa discussão aqui sobre ser titular da ação penal pública, atuar como fiscal da lei, veio uma grande discussão na doutrina acerca da imparcialidade ou parcialidade do Ministério Público. Ora, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. É ele que vai dar início com a denúncia a um processo penal de crime de ação pública. E aí a pergunta vem: ora, se ele é o titular da ação penal, quer dizer que ele atua de maneira parcial? Ou seja, ele atua para prejudicar o acusado? Cuidado! Ainda que o Ministério Público seja o titular da ação penal, o promotor de justiça que atua em nome do Ministério Público, ele não é um promotor de acusação. Ele é promotor de justiça. Ele não é um órgão de acusação, mas um órgão legitimado para a acusação. O que isso quer dizer? Quer dizer que
ainda que o Ministério Público, o promotor de justiça, ele seja um órgão legitimado para acusação, que ele trabalhe na acusação, dê início a uma ação penal, quer dizer que ainda assim ele deve atuar com imparcialidade. Como assim imparcialidade? Ele não pode ter ânimos de querer perseguir o acusado, de querer prejudicar o acusado. Então, grande parte da doutrina entende que mesmo na ação penal pública, o órgão ministerial, ele funciona como uma parte imparcial. Enquanto, sendo titular da ação penal pública, o Ministério Público, a função dele é buscar a verdade a respeito daquele fato e não buscar a condenação do acusado a qualquer custo. Tanto isso é verdade que o Ministério Público, em suas alegações finais, de repente pode opinar pela absolvição do acusado. Ou ainda, quando recebe um inquérito policial, se entende que não há lastro probatório suficiente para ingressar com a ação penal, ele pode postular pelo arquivamento do inquérito policial. Então, isso são exemplos do que o Ministério Público, ainda que seja um órgão da acusação, um órgão legitimado para acusação, ele atua de maneira imparcial. Que o que ele quer buscar é a verdade sobre aqueles autos e não a condenação a qualquer custo do acusado, ok? E quais são os princípios que norteiam essa instituição aqui do Ministério Público? O artigo 127, que a gente já leu, parágrafo 1º lá da Constituição, diz o seguinte, que são princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O que quer dizer cada um desses princípios aqui? O primeiro deles, sobre o princípio da unidade, quer dizer que o Ministério Público é um só órgão. A gente vai ver que esse princípio da unidade ele é bem parecido com o da indivisibilidade. Eles até acabam se confundindo um pouco. Mas sobre a unidade, voltando, quer dizer que o Ministério Público é um só órgão, sob a direção de um só chefe, impedindo o seu fracionamento como instituição pública. Os membros do Ministério Público, os promotores de justiça, procuradores, para fins gerais, eles são considerados uma só pessoa. Então, o Ministério Público é uma instituição, um só órgão que não permite seu fracionamento. Todos os membros do Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público Estadual, são considerados uma só pessoa. O segundo princípio é o princípio da indivisibilidade. Quer dizer que os integrantes da carreira, eles podem se substituir uns aos outros, já que eles não atuam em seu próprio nome, mas em nome da instituição Ministério Público. Quer dizer que, de repente, se eu sou promotora de justiça, estou atuando nesse processo aqui, eu preciso sair de férias, esse processo não vai ficar parado esperando eu voltar para eu continuar. Não, um outro promotor pode vir aqui e me substituir, porque não atuo em meu nome Magda, mas sim em nome da instituição, em nome da instituição Ministério Público. Então, a indivisibilidade quer dizer isso aqui. Eu posso substituir um ao outro, os promotores podem ser substituídos um ao outro, já que eles não atuam em seu nome, mas em nome da instituição Ministério Público. Veja então que a unidade e a indivisibilidade, elas caminham junto, lado a lado, porque a unidade quer dizer que é um só, e também que não se divide. E a indivisibilidade é que eu posso substituir o promotor ou outro, já que eles atuam em nome da instituição. Além disso, eu tenho o princípio da independência funcional. O que é o princípio da independência funcional? Quer dizer que o Ministério Público, o promotor de justiça, ele é livre na sua atuação. Ele pode atuar de acordo com a sua consciência, claro, respeitando a Constituição e a lei. Isso ele não pode violar a Constituição e a lei em nome da sua consciência. Mas ele é livre para sua atuação, ele não está subordinado ou restrito a obedecer ordens e orientações de quem quer que seja. Ele pode atuar de acordo com a sua convicção, desde que, claro, respeitando a Constituição e a lei. Então veja que o promotor ele pode atuar de acordo com o que ele pensa. De repente a gente tem um promotor mais garantista, tem um outro que é mais para acusação. Cada um pode atuar de acordo com a sua consciência, mas sempre respeitando a Constituição e a lei.
Então, são esses 3 princípios aqui institucionais do Ministério Público, previstos lá no parágrafo 1º do artigo 127. Unidade, indivisibilidade e independência funcional, ok? Ainda dentro do estudo do Ministério Público, a gente tem que trabalhar com o princípio do promotor natural. O que é esse princípio do promotor natural? Apesar de a gente não ter previsão legal acerca desse princípio aqui, a doutrina e a jurisprudência diz que cada pessoa tem que ser processada somente pelo órgão de execução do Ministério Público, cujas atribuições já tenham sido fixadas anteriormente por lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu já tenho que saber quem vai ser o promotor que vai atuar naquele caso, ou que aquele promotor ele já vem atuando em casos semelhantes. Não pode ser designado um promotor único e exclusivamente para aquele meu caso. Para você eu vou designar o fulano de tal, porque ele tem características assim, 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 e eu quero que ele busque a sua condenação a qualquer custo. Não, via de regra, eu não posso designar um promotor para aquele determinado caso de forma casuística e arbitrária. Propositalmente designar um promotor para aquele caso específico. Então, o princípio do promotor natural, ele prevê isso. Ora, se eu vou ser processada, eu já tenho que saber previamente quem vai ser o órgão da acusação. Aquele órgão, aquele promotor de justiça já tem que estar investido previamente naquele cargo. Não pode ser designado de forma aleatória e de forma casuística um promotor de justiça específico para aquele caso. Sob pena até de violar essa questão aqui da imparcialidade do Ministério Público, de querer buscar uma condenação a qualquer custo, ok? A gente não tem previsão legal desse princípio do promotor natural, mas a doutrina e a jurisprudência vem trabalhando bastante com essa questão aqui. É a mesma coisa lá no caso dos magistrados. Você não pode criar um tribunal de exceção para determinada causa. O sujeito de antemão ele já tem que saber por quem ele vai ser julgado e onde ele vai ser julgado. Não pode ser designado um tribunal específico para aquele caso. Aplica-se o mesmo entendimento aqui para o promotor. De antemão, eu já tenho que saber quem vai me processar e ele já tem que estar investido no cargo de forma prévia. Não posso designar de forma aleatória um promotor para aquele caso, ok? E quais são as garantias e vedações aplicadas aos membros do Ministério Público? As garantias, vitaliciedade, o que isso quer dizer? Quer dizer que após 2 anos de exercício no cargo, os membros do Ministério Público não podem perder esse cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, eu não posso chegar depois de 2 anos de exercício e falar, você tá fora, querido, tchau, tá exonerado. Não, para o Ministério Público, para o promotor de justiça perder o cargo após 2 anos de exercício, eu preciso da sentença judicial transitada em julgado. Não é só chegar lá e falar, tchau, tchau, promotor, você tá fora. Claro que não. Uma outra garantia é a inamovibilidade, ou seja, a questão de remoção, disponibilidade e aposentadoria, elas precisam ser fundamentadas, devidamente motivadas. Não posso simplesmente falar, olha, você não trabalha mais nessa cidade hoje, amanhã você tá lá na outra. Tá, por quê? Não, essa questão de remoção, disponibilidade, tudo eu tenho que fundamentar. O promotor de justiça, os membros do Ministério Público, tem essa garantia da inamovibilidade, não serem retirados de uma cidade de repente para outra, sem uma decisão fundamentada, sem que haja motivação para tanto. E ainda tem a garantia da irredutibilidade do subsídio, salvo naquelas exceções previstas na Constituição Federal de cumulação de cargos, eu não posso reduzir os subsídios previstos para os membros do Ministério Público, ok? E ainda, uma última função bem importante acerca das funções do Ministério Público é o controle externo da atividade policial. Previsto lá no artigo 129, inciso 7 da Constituição, que diz que são funções institucionais do Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. O que é esse controle externo e para que ele serve? O objetivo desse controle externo aqui é manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial.
O Ministério Público vai fiscalizar a atividade exercida pelas polícias. Não quer dizer que a polícia seja subordinada ao Ministério Público. Não, são instituições independentes. Polícia e Ministério Público, nenhum é subordinado ao outro aqui, não há uma relação de hierarquia entre MP e polícia. Mas o Ministério Público vai fiscalizar essa atividade exercida pelas polícias judiciárias. Ver a questão de presos em delegacias, ver se prazos de prisões estão sendo cumpridos, se de repente uma determinação judicial está sendo cumprido, vai fiscalizar toda essa atividade aqui exercida pela polícia, ok? Então essa é a figura do Ministério Público prevista lá no nosso Código de Processo Penal e na Constituição Federal. Acerca de questões de suspeição, impedimento e compatibilidade dos membros do Ministério Público, isso a gente viu na nossa aula lá de suspeição, que está aí disponível já para vocês darem uma olhadinha e para complementar essa disposição vista hoje aqui. Ok, pessoal? Muito obrigada e espero que tenham bons estudos.